Você acha que os planos anestésicos podem determinar a qualidade da sua anestesia? Muito bem, eu sou Rafael Neves, médico veterinário anestesista, fundador do Anestesia Digital, e eu vou mostrar para você o quanto isso realmente influencia ou não na sua anestesia. Bom, para quem já pratica anestesia, para quem já faz anestesia, principalmente as anestesias gerais, inalatória ou intravenosa, sabe que uma das grandes referências que nós usamos em relação a como está indo a nossa anestesia são os tais planos de Guedel. Nós aprendemos lá na graduação sobre esses planos e às vezes isso pode não ter ficado muito claro ou na identificação de cada plano. E realmente, nós utilizamos eles como uma referência para saber se meu paciente está muito superficializado ou muito profundo. E vamos entender o que é esse tal de superficializado e profundo, né? O fato é que nós precisamos ter uma referência durante a nossa anestesia. A gente precisa conhecer o nosso paciente para poder saber quais são as modificações que o meu protocolo anestésico está provocando no meu paciente. Então, antes da gente falar nos tais planos de Guedel, é importantíssimo que eu fale para você de que a sua avaliação pré-anestésica clínica é fundamental para que você possa perceber as nuances e as diferenças entre como era o meu paciente e como eu deixei ele durante a anestesia. Então, o seu exame clínico vai dizer para você qual é a normalidade daquele paciente. Ele tem alguma alteração nos diâmetros de pupila, ele tem alteração na frequência cardíaca, no padrão respiratório, qualquer coisa que pode me trazer um patamar de início para como eu vou poder avaliar não só os planos, mas também as interações farmacológicas. Olha só, quantos fármacos hoje nós não utilizamos para promover uma anestesia de qualidade? É pré-medicação, é indução, é manutenção, e cada fármaco ele pode alterar consideravelmente alguns parâmetros para que eu possa entender o que está acontecendo com o meu paciente. Por exemplo, hoje é muito comum nós utilizarmos na pré-medicação os opioides. E tem alguns opioides que alteram o diâmetro pupilar. Então, se eu faço esse opioide na pré-medicação, pode ser então que a minha leitura durante a anestesia, ela tem que ser adaptada para os medicamentos que eu fiz na pré-medicação. Se eu usar, por exemplo, sulfato de atropina, diferente dos opioides, o sulfato de atropina provoca midríase, né? Então, eu posso ter uma alteração de avaliação de parâmetro durante a minha anestesia. Então, ok. O primeiro passo é avaliação clínica. Então, inicie examinando o seu paciente em detalhes. Se for necessário, anote as alterações que você está observando. E depois você tem que ter o pleno conhecimento dos fármacos que você vai utilizar para poder promover a pré-medicação, a indução ou a manutenção desse paciente. Uma vez entendido isso, um outro ponto que eu preciso deixar muito claro para vocês. Os tais planos de Guedel, eles são estabelecidos somente para anestesia geral. Ou seja, os procedimentos de sedação, tranquilização ou até anestesia dissociativa não se aplica os tais planos de Guedel. Nós temos referência dos planos de Guedel para anestesia geral, inalatória ou intravenosa. E da onde surgiu o plano de Guedel? Isso veio de uma observação e estudo de um soldado do exército, Guedel, alemão, que em 1937 ele propôs uma padronização de comportamento para anestesias com o éter. E ele, muito observador, ele começou a notar que sempre tinha um padrão de comportamento desses pacientes. Bom, hoje nós não trabalhamos com éter, não mais para anestesia, então esses padrões, essas observações feitas com base no éter foram adaptadas para os anestésicos inicialmente halogenados. Estou falando da anestesia geral inalatória. Esses planos anestésicos que nós vamos conversar um pouquinho aqui, então eles são feitos para anestesia geral inalatória. Para anestesia intravenosa, nós usamos uma referência disso, mas não é exatamente da forma que nós fazemos para anestesia inalatória. Bom,
Nós dividimos esses planos anestésicos, na verdade, em 4 estágios. 4 estágios. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio e quarto estágio. Eu preciso falar isso para que vocês entendam aonde esses planos anestésicos vão interferir na qualidade da minha anestesia. O primeiro estágio, ele começa do início da administração do fármaco e vai até o início da perda de consciência do paciente. Então, a hora que você está naquele momento de indução, a fase inicial da indução, você já fez a sua pré-medicação, você já escolheu os fármacos de indução, você já pensou na técnica de manutenção. Então, agora nós vamos induzir esse paciente. Vamos falar no nosso dia a dia hoje. Vou induzir, por exemplo, o paciente com Propofol. Então, eu preparei meu paciente, canulei a veia, acessei direitinho e vou começar a indução da anestesia. Comecei a administrar a anestesia. Esse paciente, então, a partir desse momento, ele entrou em primeiro estágio. Início da administração até a hora que ele começa a perder a consciência. Tá bem? Até este ponto, o meu paciente não está pronto. Então, ele tem perda de consciência, mas ele ainda não tem perda de reflexo protetor, ele não tem perda de percepção de dor. Então, ele ainda se mantém num estado ali muito, que nós falamos, extremamente superficial. Não dá para promover nenhum tipo de intervenção cirúrgica neste paciente neste momento. A partir desse ponto, o meu paciente ele pode entrar num outro estágio, que é o segundo estágio. Então, ele pode entrar agora num segundo estágio, que é um estágio que geralmente a gente deve coibir ou inibir. Isso é função da medicação pré-anestésica. Os fármacos da medicação pré-anestésica, uma das grandes funções dele é coibir esse segundo estágio, que é um estágio de excitabilidade. É quando o meu paciente ele pode apresentar tremores musculares, hiperalgia, ele pode induzir, por exemplo, neste momento, a vômito, a diarreia, ele pode morder, ele pode apresentar as arritmias. Então, não é um momento muito legal para o paciente. Se você faz uma boa pré-medicação, este período do segundo estágio, ele pode passar quase que desapercebido ou muito leve. É interessante quando você está induzindo um paciente, começando a induzir, ele começa a relaxar, baixar a cabeça, de repente ele faz uns movimentozinhos assim, né? Esse é o tal do segundo estágio, muito discreto, muito leve. E aí, logo depois, ele já para de novo. E aí ele vai entrar então no terceiro estágio. E agora, este estágio, o terceiro estágio, nós vamos dividir ele em 4 planos. Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano e quarto plano, que são os planos anestésicos efetivamente. Muito bem. Então vamos lá. Primeiro estágio, início da administração até perda de consciência. Segundo estágio, excitabilidade, nós não queremos ele. Terceiro estágio, vamos abrir 4 planos. Primeiro plano, ainda é um plano extremamente superficializado. Esse paciente ele ainda apresenta os reflexos de controle autonômico todos presentes, reflexo palpebral, reflexo laríngeo, tá? Ele vai apresentar ele vai apresentar muita salivação, bastante salivação. Então a boca está muito úmida ainda. Tá? Ele não tem um bom relaxamento mandibular, ele não tem um bom relaxamento muscular, ele pode apresentar alguns tremores musculares nesta fase. A respiração neste momento é uma respiração geralmente mais curta, tá? Com uma frequência respiratória um pouco elevada. Esse é o primeiro plano de anestesia. Neste ponto a gente também não vai promover nenhum tipo de intervenção cirúrgica, ainda não. A partir deste ponto, ele vai entrar então no segundo plano. O segundo plano já começa a ser um plano interessante para anestesia. Já é um plano onde o paciente ele apresenta uma diminuição ou praticamente a boca fica seca, o que nós chamamos de xerostomia. Neste plano, o que eu não tinha falado para vocês, o olho no primeiro plano ele está centralizado com pupilas normais. Tá? No segundo plano, nós já observamos a rotação do globo ocular. Então, o globo ocular rotaciona, a terceira pálpebra se apresenta. Tá? Então, geralmente no segundo plano nós não conseguimos observar a pupila, mas
os estudos mostraram que a pupila está em tamanho normal, em diâmetro normal, a boca fica seca, a mandíbula ela fica bem relaxada, então perde o tônus mandibular. Esse paciente já não apresenta mais tremores, já apresenta um relaxamento muscular considerável e ele, ao final do segundo plano, esse paciente começa a apresentar a ausência de reflexo palpebral, principalmente no canto medial do olho. Tá? Então você toca o canto medial do olho, ele passa a quase não apresentar mais reflexo. Se ele perde esse tipo de reflexo, nós sabemos que o reflexo laríngeo também está sendo abolido. E é neste ponto que, em cães, ele permite a intubação. Um outro ponto importante, antes de eu falar disso, é em relação à respiração. A respiração, neste momento, é uma respiração, basicamente, tóraco-abdominal. Ela se inicia com o tórax e termina no abdômen. Então, o paciente vai... Tá? Ela começa no tórax e termina no abdômen. É uma respiração tóraco-abdominal. Ela já é uma respiração um pouco mais, com uma amplitude um pouco maior e já é uma respiração com uma frequência respiratória mais calma, já entrando aí em valores de frequência respiratória que nós gostamos, de 8 a 12 movimentos respiratórios por minuto. O paciente consegue fazer uma boa amplitude da caixa torácica e aí consegue fazer a troca respiratória de uma forma tranquila. Então, como eu havia dito, em cães isso é possível, o processo de entubar o paciente, onde ele perde o reflexo laríngeo. Então eu consigo colocar a sonda. Em alguns animais, a gente ainda observa uma discreta percepção da sonda na traqueia e às vezes eles fazem pequenos movimentos de tosse, ele ainda está um pouquinho superficializado, você continua a sua indução para ele poder aceitar essa sonda tranquilamente. Em gatos, vou falar daqui a pouquinho o que acontece. Se você continuar administrando o teu anestésico de indução, vamos considerar então que você continue administrando o teu anestésico de indução, você passou pelo primeiro plano, passou pelo segundo plano, passou pelo terceiro plano, como é que está esse paciente? Perdeu completamente o reflexo, ele já não responde mais ao reflexo medial, praticamente não responde mais ao reflexo lateral também. Então o reflexo laríngeo está abolido. Entre o segundo para terceiro plano, este paciente ele vai perder o reflexo de retirada, né? Então o seu belisco, a região interdigital, se ele estiver muito superficializado, ele vai tirar a pata. Ele me demonstra ainda que ele sente estímulo doloroso. De segundo para terceiro plano, ele costuma perder esse reflexo interdigital, então eu aperto e ele não tenta retirar a pata. Neste ponto, fisiologicamente, os planos de Guedel me diz que meu paciente está apto a iniciar um procedimento cirúrgico nele. Bom, então este é um dos pontos. A pupila, lembra? O globo ocular que estava no primeiro plano centralizado, segundo plano rotacionado, terceiro plano volta a centralizar de novo, ainda com as pupilas no diâmetro normal. A boca seca, xerostomia, e a respiração, que começou no primeiro plano com padrão torácico, no segundo plano com padrão tóraco-abdominal e no terceiro plano agora de um padrão abdômeno-torácico. Então o paciente começa a respirar com o abdômen e depois ele amplia o tórax. Por que isso? Porque eu começo a fazer bloqueio dos músculos intercostais e diafragmático. Então ele usa muito mais o abdômen para tentar expandir a cavidade torácica. Nesse terceiro plano, então, geralmente são planos que nós utilizamos para aquelas anestesias abdominais, para as anestesias de procedimentos ortopédicos, onde o paciente ele já está consideravelmente num plano mais profundo ali, né, de médio a profundo. Segundo plano seria uma anestesia leve, terceiro plano uma anestesia média, e aí vamos partir para o quarto plano, que é um padrão de anestesia que eu não recomendo os senhores e as senhoras utilizar esse tipo de padrão anestésico, porque nós temos aí um quarto plano, onde de terceiro para quarto plano, os felinos perdem o reflexo laríngeo. Então vamos só revisar. Reflexos, palpebral, medial, perdeu, lateral, perdeu. O padrão respiratório desse paciente,
Primeiro plano, torácico. Segundo plano, tórax abdominal. Terceiro plano, abdômen torácico. Quarto plano, somente abdominal. Já não tem expansão torácica nenhuma. Então é só expansão abdominal desse meu paciente. Bom, vocês devem entender de que esse processo respiratório não condiz com troca de oxigênio por CO2. Esse paciente vai entrar em acidose respiratória e aumento da concentração parcial de CO2. Então ele vai entrar sim em acidose respiratória. É muito profundo. Neste plano, o olho, por exemplo, lembra, primeiro plano centralizado, segundo plano rotacionado, terceiro plano centralizado, pupila normal, quarto plano, pupila já midriática, tá? A pupila já abre midríase. Então é um plano que a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente possa manter um paciente neste plano. Eu particularmente não recomendo. Bom, Rafael, você falou que gato só perde reflexo laríngeo de terceiro para quarto plano. Exato. Tem técnica para a gente conseguir entubar um gato muito antes dele chegar neste ponto. Assunto para um outro vídeo. Finalizando esse processo todo, nós temos aí o quarto estágio. Finalizei então, primeiro estágio já falamos, segundo estágio excitabilidade, terceiro estágio, 4 planos. Falamos do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto plano. E aí temos ainda o quarto estágio. Muito bem, quarto estágio, o que acontece nesse paciente? Praticamente não há mais a ausência de movimentos respiratórios, aquela midríase que você observa no paciente, ela já não é mais responsiva a estímulo luminoso. Este paciente ele entra num quadro de choque bulbar, onde você praticamente desligou o bulbo deste paciente, ele não volta mais a respirar, é irreversível. Nós utilizamos este quarto estágio quando nós vamos fazer, por exemplo, procedimentos de eutanásia. Então eu quero chegar neste plano para que esse meu paciente desligue o bulbo dele, ele não volte mais a respirar, depois eu uso um outro fármaco para fazer a parada cardíaca desse paciente. Para anestesia, não queremos isso. Para anestesia, então, o que geralmente, quando eu comecei a aprender anestesia inalatória, o que me ensinaram é de que era para manter mais para terceiro plano. Tá? Então, deixa ele ali centralizado, respiração abdominotorácica, porque daí ele está num bom relaxamento muscular, ele não vai reclamar dos estímulos de dor, né, do que estiver sendo feito no paciente, e só que toma cuidado. Bom, quanto mais profundo você mantém esse paciente, você tem que entender de que eu estou desligando os sistemas autonômicos dele também. Quanto mais profundo eu mantenho esse paciente, a frequência cardíaca diminui, a pressão diminui, a perfusão diminui, então eu vou desligando ele. Então realmente era uma briga muito grande quando a gente não usava outras técnicas e sim basicamente só anestesia para manter um paciente quieto na mesa, porque eu tinha que manter ele num padrão anestésico aprofundado, mas ao mesmo tempo tentando brigar para manter frequência cardíaca, manter pressão, manter oximetria em níveis fisiológicos, em níveis aceitáveis. E era uma briga muito grande e geralmente em um ou outro caso a gente acabava perdendo essa briga. Com a evolução da anestesia, com a introdução principalmente das técnicas de analgesia, utilizando opioide ou os bloqueios, tá? Foi possível eu começar a manter este paciente em planos mais superficializados, dando a esse paciente o conforto da não percepção do estímulo de dor, através de bloqueios locais ou regionais, ou através de analgésicos mais potentes. O problema em relação aos bloqueios é só saber fazer os bloqueios. Então a gente vai ter também outros vídeos falando sobre técnicas de bloqueio simples e mais complexos, mais para a rotina do seu atendimento clínico. E o uso dos analgésicos, o que ocorria é que, inicialmente, isso eu fiz bastante, a gente achava que fazendo um analgésico na pré-medicação, e naquela época, né, eu estou falando de 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente tinha tramal, a gente tinha dolantina, uma morfina, então a gente considerava que aquela medicação feita na pré-medicação seguraria a analgesia do paciente.
E era fato, a gente observava que o paciente, durante a anestesia, a gente ia tendo que abrir um pouco mais a volatilização de anestésico geral inalatório para manter ele em plano. Por quê? Porque o analgésico opioide que eu tinha dado lá na pré-medicação estava indo embora, né? Estava diminuindo a sua concentração plasmática. Hoje, atualmente, com as técnicas de infusão contínua, e olha, vou falar para vocês, mesmo que vocês não tenham bombas de infusão, dá para fazer isso utilizando técnicas de infusão por gotejamento. Então a gente consegue manter uma analgesia em uma concentração plasmática constante para que aí sim eu consiga manter o meu paciente superficializado. Estou falando hoje em dia, eu consigo manter um paciente em segundo plano com ele apresentando reflexo palpebral, um padrão respiratório praticamente torácico, uma frequência cardíaca elevada, uma pressão aceitável, uma pressão fantástica e numa manutenção tranquila. O meu paciente ele não reclama de nenhum tipo de estímulo que está sendo feito nele. Então, o que é o melhor dos mundos hoje? É você promover o que nós chamamos de analgesia multimodal. É você tentar bloquear por diversos pontos o estímulo de dor antes que ele chegue no córtex. E não mais depender do anestésico geral para mantê-lo em cima de uma mesa cirúrgica. Tá? Hoje o anestésico geral, ele é sim, nós vamos manter ele ali, mas não é ele mais que segura o paciente na mesa. Quem está colocando aquele paciente em conforto são as associações de analgésicos, de coadjuvantes de analgesia e de bloqueios locais e regionais. Os analgésicos basicamente que nós utilizamos são os opioides, geralmente em infusão contínua, então precisamos conhecer um pouco sobre esses analgésicos. Os adjuvantes de analgesia, hoje nós resgatamos aí a ação analgésica da ketamina, utilizamos bastante hoje também o Marotan, depende, obviamente, entendendo o que cada fármaco desse faz na questão da inibição do estímulo doloroso, e nós associamos os bloqueios locais e regionais. Então, com isso, o meu paciente hoje, ele fica em segundo plano, como a gente brinca, na casquinha, em segundo plano, com reflexo. Precisamos até tomar cuidado para ele começar a não deglutir, que aí é muita superficialização, não precisa de tanto, né? Então ele fica bem ali naquela casquinha. Com isso, o quanto de anestésico geral eu vou conseguir economizar, porque o meu paciente não vai requerer tanto anestésico geral para ficar na mesa cirúrgica. Então, a gente trabalha aí com borbulhamentos, né, com vaporização de anestésico geral inalatório, sabe, muito pouco. O que é bom para todo mundo, é bom para o paciente, é bom porque quanto menos anestésico inalatório eu estiver mandando para o meu paciente, menos escape tem para o ambiente, menos anestésico inalatório eu estou reinalando, ou a equipe que está do centro cirúrgico está reinalando, e você mantém os parâmetros fisiológicos desse paciente com muito mais estabilidade, com condições muito melhores para a própria fisiologia desse paciente. E fechar isso com chave de ouro. Terminou o procedimento, tá tudo bem? Posso acordar? Fecha o teu anestésico, desliga as tuas bombas ou diminui a tua infusão. Esse paciente acorda, porque ele já estava extremamente superficializado. A hora que você desliga isso, você para de mandar para ele esse tipo de medicamento e ele rapidamente metaboliza ou elimina pela via respiratória, no caso dos anestésicos gerais inalatórios, e ele acorda e é um despertar rápido, tranquilo, porque ele já vem com uma analgesia da pré-medicação, você já programou a analgesia do transanestésico e você também já pensou na analgesia pós-procedimento, né? E aí você vai complementar então essas analgesias com os anti-inflamatórios, com dipirona e com o que você acha, com os resgates de analgesia, se você achar isso interessante. Então eu espero que você comece a pensar novamente nos tais planos anestésicos, de que eles têm mudado e que, de novo, os planos anestésicos para inalatória têm um padrão, os planos anestésicos para anestesia geral intravenosa é um outro padrão, mas é um outro assunto que a gente vai discutir mais para frente. Queria agradecer mais uma vez. Se curtiu o vídeo, clica aqui embaixo, né? Dá um joinha, comenta e divulga para quem vocês acham que pode se interessar pelo assunto. E até o próximo vídeo.